especial. Dizem que eles são janelas da alma, o que implica que, ao olhar nos olhos de alguém, é possível entender mais sobre seus sentimentos e pensamentos, como se você estivesse olhando através de uma janela que revela o interior dessa pessoa. Agora, imagine que isso não é apenas uma metáfora poética. No caso dos escolhidos, essa ideia vai além. Os olhos deles são realmente diferentes. Possuem um poder único, espiritual, que muitas vezes as pessoas não compreendem de imediato. Esses olhos funcionam como um portal, uma porta que se abre para algo maior, algo invisível, mas muito real. Eles têm a capacidade de revelar o que a maioria das pessoas tenta esconder. Quem possui o olhar de um escolhido consegue enxergar além da aparência, indo além do que está à frente, penetrando profundamente, como se vissem a verdade oculta por trás das palavras e gestos. E não se trata apenas de ver os outros, é também sobre se entender. Muitas vezes, quando uma pessoa comum olha nos olhos de um escolhido, sente uma estranha sensação de exposição, como se algo dentro de si fosse revelado. Medos, inseguranças e segredos podem vir à tona, o que pode ser desconcertante, já que ninguém gosta de se sentir vulnerável, com suas verdades expostas de repente. No entanto, essa é uma das grandes habilidades dos escolhidos: ajudar os outros a verem quem realmente são. Vamos explorar mais profundamente como esse poder dos olhos dos escolhidos funciona. Eles não apenas revelam a verdadeira natureza dos outros, mas também os ajudam a confrontar suas próprias realidades espirituais. Esse poder é algo fascinante e digno de atenção. Já pensou que, às vezes, um simples olhar pode dizer mais do que 1000 palavras? Os olhos dos escolhidos vão além da percepção do mundo físico, como objetos ou pessoas. Eles funcionam como portais para uma realidade espiritual. Quando dizemos que os olhos dos escolhidos são portais para o infinito, estamos falando de uma capacidade única de ver o que está além da visão comum. Eles conseguem perceber coisas que estão escondidas aos olhos da maioria. Para eles, não se trata apenas de observar o que é tangível, como uma árvore, uma casa ou uma pessoa. Eles também percebem energias, sentem o que está por trás das intenções e entendem as verdades espirituais que normalmente estão ocultas. É como se seus olhos pudessem ir mais fundo, penetrando na alma e vendo o que a maioria tenta esconder. Esses olhares podem provocar reações muito diferentes nas pessoas ao redor. Algumas se sentem desconfortáveis, sem saber explicar por quê. É como se, ao olhar nos olhos de um escolhido, elas se sentissem nuas, com suas fraquezas expostas. Isso pode ser assustador. Já outras reagem com curiosidade, perguntando como essa pessoa pode enxergar tanto em um simples olhar. Isso desperta nelas o desejo de se entender melhor, de buscar respostas para o que sentem, mas não sabem o que é. O impacto desse olhar não pode ser ignorado. Quando você encara os olhos de um escolhido, é difícil não perceber o que está acontecendo, seja revelando algo que você tentou esconder ou despertando uma curiosidade espiritual. Esse olhar mexe com você de uma forma profunda. Já aconteceu de, ao olhar nos olhos de alguém, sentir que essa pessoa estava enxergando sua alma, vendo algo que você não queria mostrar? Isso é muito comum quando se olha nos olhos de um escolhido. O olhar deles é tão profundo que faz com que você sinta que suas máscaras, aquelas que usamos para esconder nossos segredos e medos, começam a cair. Todos nós, em algum momento, usamos máscaras, seja para esconder um sentimento de tristeza, um medo ou algo do nosso passado que preferimos manter escondido. Mas quando alguém olha nos seus olhos e parece enxergar além disso, pode ser desconfortável. Os escolhidos têm essa habilidade natural de fazer com que as pessoas sintam essa exposição, como se estivessem vendo aquilo que você tenta esconder. E, embora isso seja desconcertante, também oferece uma grande oportunidade. Quando as máscaras caem, você tem a chance de se libertar, de finalmente deixar para trás o peso de esconder quem você realmente é. Esse processo de revelação pode ser desafiador, porque nem sempre é fácil enfrentar nossas próprias fraquezas e medos. No entanto, quando alguém se permite passar por isso, a sensação pode ser libertadora, como se ao aceitar nossa verdadeira essência, com todas as nossas falhas e medos, encontramos uma paz que nem sabíamos que existia. As reações das pessoas aos olhos dos escolhidos podem variar muito. Duas reações mais comuns são a inveja e a admiração. Algumas pessoas, ao serem observadas pelos escolhidos, sentem-se intimidadas, desconfortáveis, como se suas inseguranças e sentimentos negativos fossem expostos. Em vez de lidar com esses sentimentos de forma positiva, algumas reagem com inveja,
criticando os escolhidos, muitas vezes para esconder sua própria insegurança. Por outro lado, existem aquelas que, ao olhar nos olhos dos escolhidos, sentem admiração. Elas veem uma oportunidade de aprender, de se espelhar no comportamento e sabedoria dos escolhidos, buscando força e clareza para melhorar suas próprias vidas. Essas pessoas se inspiram na coragem e na força dos escolhidos para crescer espiritualmente. Portanto, a forma como cada pessoa reage ao olhar dos escolhidos diz muito sobre quem ela é e como lida com suas próprias emoções. Aqueles que têm coragem de admirar, em vez de criticar, encontram força e sabedoria nesse processo. Agora, reflita: já olhou nos olhos de alguém e sentiu que aquela pessoa estava enxergando a sua alma? Talvez você tenha vivenciado isso sem perceber o quanto foi marcante, mas agora, ao refletir, pode perceber o quão significativo foi. Como você se sentiu naquele momento? Foi desconfortável, como se seus segredos estivessem expostos, ou você se sentiu compreendido, como se aquela pessoa realmente visse você por completo? Se você já viveu algo assim, compartilhe nos comentários como foi essa experiência e qual impacto teve em sua vida. Quem sabe outras pessoas também passaram por algo semelhante e possam se conectar com a sua história. Eu adoraria ouvir a sua opinião e trocar experiências. Agora vamos falar um pouco sobre como os olhos dos escolhidos se relacionam com sua missão espiritual. Já notou como algumas pessoas parecem ter um propósito especial na vida? Para os escolhidos, seus olhos têm um papel fundamental nesse propósito. Eles não servem apenas para enxergar o mundo físico, mas possuem um poder que vai além do que vemos todos os dias. Eles conseguem perceber o que está oculto, os sentimentos verdadeiros das pessoas, os desafios que enfrentam e até aspectos espirituais que precisam ser iluminados. Os escolhidos têm a missão de ajudar os outros a encontrar seu caminho e a entender as coisas que estão confusas ou escondidas. Seus olhos especiais permitem que vejam o que a maioria das pessoas não consegue. É como um guia turístico que conhece todos os cantos de uma cidade e sabe quais são os lugares mais importantes e interessantes. Da mesma forma, os escolhidos usam sua visão para guiar e apoiar os outros, oferecendo conselhos, apoio e direcionamento. Os olhos dos escolhidos não são apenas órgãos de visão comuns, mas uma ferramenta poderosa no cumprimento de sua missão espiritual. Eles ajudam a iluminar o caminho para os outros, revelando verdades espirituais profundas, como um reflexo da jornada que já percorreram. Cada olhar carrega consigo as experiências e lições que os escolhidos viveram. E quando dois escolhidos se encontram, seus olhares se conectam de uma forma especial. Suas almas se reconhecem, estabelecendo uma conexão profunda, quase mágica, sem necessidade de palavras. Eles se compreendem em um nível espiritual, como se cada um visse no outro uma parte de si mesmo. Essa conexão vai além do que é visível, criando uma comunicação direta entre as almas. Portanto, quando dois escolhidos se encontram, seus olhares criam uma conexão única e poderosa, lembrando-nos de como a espiritualidade pode unir as pessoas de maneiras profundas e significativas, sem que seja preciso falar uma palavra sequer. Agora, reflita sobre o que seus próprios olhos podem revelar sobre você. Já parou para pensar no que eles dizem sobre a sua alma? Os olhos são como espelhos da alma, refletindo o que estamos sentindo por dentro. Se você está em paz consigo mesmo, seus olhos transmitem clareza e tranquilidade. Se estiver lidando com confusão interna, seus olhos podem parecer opacos. Trabalhar sua espiritualidade é fundamental para alcançar essa transparência. Da próxima vez que olhar no espelho, pergunte-se: o que meus olhos estão revelando sobre minha verdade interior? Estão mostrando o que eu realmente sou ou há algo que precisa ser enfrentado? Compartilhe nos comentários suas reflexões. Já olhou nos olhos de alguém e sentiu que essa pessoa enxergava sua alma?